acontecendo. Domingo é dia de crescimento, domingo é dia de palestra, domingo é dia de receber, de doar também. Neste momento, vocês estão doando para si mesmos, a sua vontade de estar aqui. Alguns lutaram contra a vontade de ficar na cama, alguns lutaram para estar ali com a família, alguns vieram sozinhos, tem esposas que vieram sozinhas enquanto o marido fala, você vai lá todo dia, leva um colchão e dorme naquela casa. Você não fica com seus filhos, você lutou contra isso. Isso é autoestima, tá bom? Autoestima é o quanto você estima a si. Como um animal de estimação, que eu tenho que dar a vacina, que eu tenho que dar banho, que eu tenho que tirar os carrapatos. A autoestima é o quanto eu cuido de mim neste sentido. Desde o momento em que eu escovo meus dentes, desde o momento em que eu durmo 8 horas por dia, em que eu controlo a minha alimentação, isto é autoestima. Para que nós consigamos alcançar a essência da potência que somos e transformar isso em realidade, nós temos que estar completos. Nós temos que buscar a espiritualização, e ela chega pela espiritualidade. Espiritualidade é o ato de buscar isso. A espiritualização, ela é proporcional ao mínimo de materialismo que você carrega dentro de si. Quanto mais materialista, menos espiritualizado. Não confunda materialismo com capitalismo. Materialismo é o quanto eu deixo a matéria governar a minha vida. Quanto mais carnívoro eu sou, por exemplo, mais materialista. O vegetariano, o vegano, ou a pessoa que se alimenta de luz, que isso ainda está longe de acontecer para alguns, estas são mais espiritualizadas. O quanto eu me deixo movimentar pela aparência do outro. Ah, não, está acima do peso, para mim não é bonito. Ter um nariz torto, para mim não é bonito. Materialismo, pois que o corpo é matéria, o espírito sequer tem peso. O espírito não fica gordo. Tem uma noção de projeção que nós trazemos daquilo que somos, mas a beleza de um espírito é o conforto que a presença dele me traz, porque o espírito é vibração e pulsação energética. Então essa calvície, esse desvio de septo, isso não existe para o teu espírito se você permitir que não exista. E se isso norteia a sua vida, eu não gosto de andar com pessoas que eu considero feias, eu não gosto de pessoas magras, ou eu não gosto disso e daquilo, isto é materialismo, e quanto mais materialismo, menos espiritualização. O que você quer ser? Um corpo espírita ou um espírito? O espiritismo fala para com o espírito, não para com os espíritas. Tanto faz. Se você é católico, se você é ateu, se você é protestante, se você permite que o sagrado, Deus, converse com o teu espírito, eu vou acolher essa pessoa, não importa que ela tenha lepra. Por isso que nós vemos na Bíblia esses acolhimentos. Por isso que nós vemos no catolicismo antigo, em algumas pessoas, esse acolhimento. Eu não tenho problema de me aproximar com aquele que é leproso, pois que a lepra está em seu corpo. Eu não tenho dificuldade de me aproximar de um cachorro sarnento, pois que a sarna está em seu corpo. Nós precisamos, então, se quisermos alcançar essa plenitude, compreender que somos espíritos. Não se defina pelo teu corpo. Não se defina pelos desejos da carne. Eu preciso ter relações sexuais, eu preciso disso, eu preciso... Isso é materialismo. Não tem nada mais material do que uma busca por sexo, por prazer. Porque isso que chamamos de prazer são liberações de neurotransmissores e endorfinas pelo nosso sistema nervoso central, que são interpretadas pelo nosso cérebro e nos dão a sensação de prazer físico. Para o espírito, de nada vale. É uma ilusão de que isso é prazer. É uma ilusão de que isso é alegria. É tão pequeno que um chocolate te dá isso. Chocolate. Se você come um chocolate e fala, ai que gostoso.
Não é gostoso? Sensações de prazer. E tais sensações de prazer são vistas como desequilíbrio pelo teu espírito. Tanto que quem governa o nosso corpo físico é o espírito. É o teu espírito que comanda o teu corpo físico. Essa doença que te acomete, essa insônia, é o teu espírito dando comando. Deixa-o acordado, eu preciso enxergar algumas realidades. O que eu faço? Diazepam. Rivotril. Vou vivendo desse jeito, calando os chamados do meu espírito, que é quem governa. Porque eu quero ser governado pelo materialismo. Eu quero ser bonito, eu quero ser famoso, eu quero estar na moda. E a moda, o fashion do mundo espiritual é a caridade. E não é uma tendência que passa com o verão. A caridade é a única moda que existe no mundo espiritual. Se você faz caridade, você está na moda. Se você não faz, está fora. Esse é o nosso valor. Se eu não consigo fazer uma caridade para fora, posso começar a fazer por dentro. Vou evitar aquele cupcake que eu ia comer. Vou evitar essa gordura na picanha. Vou evitar dar um tapa no meu filho porque ele me incomodou. Vou evitar falar mais ríspido com a minha esposa por causa de uma louça, por causa de um lixo que tem que pôr para fora. Caridade consigo. Começa por aí. Amenizando as pancadas que você gera nos outros e que toma da vida. A vida só pode dar pancada na matéria. Imagine-se jogando uma flecha. Se tiver um espírito no meio do caminho, a flecha o atravessa. Onde a flecha crava? No peito do corpo físico. Portanto, quanto mais você se sente ferido, ferida pelas coisas que a vida te traz, maior é o seu materialismo. O espiritualizado é atravessado pela ofensa, é atravessado pela mágoa, não pega nele. Por isso tentavam tentar Jesus, tentavam incomodar Chico Xavier, atravessavam. Quando eu sou materialista, tudo bate em mim. O que essa pessoa está me olhando? Por que fez esse comentário? Por que dormiu enquanto eu estava fazendo palestra? É assim. Tudo vai incomodando. Se permite incomodar por essas coisas. Bom, o aprofundamento do chamado do meu espírito que dá o comando. O que acontece quando você sente uma alegria muito grande oriunda de neurotransmissores? Sexo, corrida, chocolate, ou o que quer que seja. Violência para algumas pessoas, elas sentem um prazer depois de bater nos outros. O que o teu sistema nervoso central faz? Traz você de volta. Já parou para pensar? Sabe a música do poeta? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Por que a felicidade acaba? Por que nós não conseguimos mantê-la? Por que depois de um momento de alegria vem aquela... queria guardar isso para sempre. E nós temos a ilusão de guardar isso para sempre, né? As pessoas ficam, por exemplo, esperando a vida inteira para ver um show. Seja um show do AC/DC no rock and roll, seja um show do Wesley Safadão, o indivíduo tem um ídolo e ele quer assistir aquele ídolo. Ele junta o seu dinheiro e pega a fila e chega cedo para ficar lá na frente. E quando o ídolo aparece, ele quer eternizar aquilo. O que ele faz? Assiste o show pela tela do celular. Está lá, na sua frente, seu ídolo, mas você não quer perder aquele momento, então você perde aquele momento para gravá-lo e depois assistir na TV. Nós fazemos isso o tempo todo. Estou num jantar legal com a minha namorada, que momento bom, peraí, deixa eu tirar uma foto aqui para postar, para fazer um check-in para todo mundo ver, e depois ver quantas pessoas curtiram e o jantar por si eu perdi. Quantas vezes nós fazemos isso? Desconecta do seu momento e sai. Então, teu corpo começa a falar, essa alegria é uma alegria ilusória, fisiológica do teu corpo físico, não é felicidade. Felicidade é um sentimento contínuo de satisfação. Satisfação. Sabe quando tem uma coisa gostosa para comer? Há um mês atrás estávamos nas ceias de Natal. E quantas pessoas não olharam e falaram aquilo? Eu estou cheio, mas quando é que eu vou ter oportunidade de comer isso de novo? E comer. Ou você vai numa churrascaria e fala, não, eu vou dar prejuízo. Vou ficar sem almoçar para ir lá. Por que nós fazemos isso? Porque nós confundimos excesso com saciedade. Excesso. Isso é excesso.
Saciedade é quando você fala assim, para mim está bom, mas o nosso medo do amanhã, a nossa falta de fé, nos leva ainda ao momento homem das cavernas, mulher das cavernas, e nós queremos estocar, nós queremos inclusive estocar felicidade. O indivíduo está casado, já tem os filhos dele, mas ele precisa de uma amante, porque ele precisa estocar felicidade. Eu consigo o que eu queria, não, mas agora eu quero um ar-condicionado, não, mas agora eu quero um com direção hidráulica, eu vou estocando coisas. Eu preciso de um carro com 18 airbags e eu só ando dentro da cidade. Nunca pego o que eu queria. Então é um movimento de colocar-se nessa posição para refletir. Pensa na sua realidade. Satisfação de hoje. Quanto você precisaria de dinheiro para resolver o seu problema momentâneo? Algumas pessoas vão falar assim, R$50, que é o que eu estou devendo lá na venda. Outros vão falar 2.000, porque eu fiz um empréstimo. 20.000 para terminar a minha casa. Mas é sempre por aí. Então suponha que você chegue à conclusão que precisa de R$5.000. Agora, recebe aquelas ligações a vivo, aquelas promoções que você se inscreveu e fala, você ganhou R$5.000. Não resolve a sua vida? Neste momento, agora, resolve. Resolve a vida de muita gente R$5.000. Até menos que isso. Tudo bem. Então o indivíduo fica pensando, nossa, se eu ganhasse R$5.000 agora, minha vida estaria tranquila, eu pagaria as minhas contas e eu começaria de novo. Aí a pessoa vai apostando na Mega Sena. E lá na Mega Sena falam assim, vai ter um prêmio de R$60 milhões. Ele precisa de 5.000. O que ele faz? Vou dar R$1 milhão para minha mãe, vou dar R$1 milhão para meu pai, aí eu dou R$1 milhão para meus filhos, ele vai dando R$1 milhão para todo mundo. Porque ele considera que R$1 milhão acabou todos os problemas, está tudo pago. Quando chega no final, quanto ele dá para si? 2. Percebe isso? Dificilmente alguém divide em partes iguais. Ele dá um pouco para todo mundo e sobra o dobro para si. 60 milhões. Ninguém pensa dessa maneira. Eu não posso falar a ninguém, talvez alguma pessoa pense assim, eu vou pegar os 5.000 que eu preciso e todo o resto eu vou fazer caridade. Porque quanto eu preciso? 5.000. Mas se me dão 60 milhões, eu vou estocar. E o que acontece com essas pessoas? Quantos depois não ficam na pobreza? Quantos ganhadores da Mega Sena que depois perderam tudo? Quantos ganhadores de Big Brother que ganharam R$1,5 milhão e perderam tudo? Por que isso acontece? Por isso. Porque eu não tenho ainda noção do que é satisfação. Satisfação. Para quem está morando na rua, satisfação é encontrar um papelão limpo. Para quem consegue uma casa, satisfação é ter um colchão que não fica com a marca do corpo parecendo uma rede. Para quem já mora numa casa e tem um colchão bonito, quer uma TV. Quem já tem uma TV quer aumentar as polegadas. Quem tem muita polegada quer aumentar o número de canais. É sempre aqui, ó. Este movimento, que é um movimento natural, tanto do nosso lado animalizado, quanto do nosso lado espiritualizado, que é da lei de progresso, que nos impulsiona sempre a buscar mais, nós, na hora de interpretarmos, confundimos com o materialismo e achamos que o chamado do meu espírito é ter uma TV maior, quando na verdade é dar mais palestra, quando na verdade é perdoar mais, quando na verdade é fazer um trabalho voluntário. Eu confundo tudo. Então, ao invés de me colocar aqui em espírito, que posso fazer coisas por mim e para os outros, o que eu posso fazer por mim? Uma caminhada que você fizer meia hora por dia já é ótimo para você. Ótimo. Eu sei que às vezes nem isso você consegue fazer. Nós vamos criando bunkers, sabe aqueles locais onde as pessoas fogem de bombas? Se trancam lá com comida, nossas casas vão virando bunkers. Tem uma cerca elétrica, tem um muro alto, tem um sofá confortável, uma TV com um monte de canais, com um videogame ligado ali, um computador para assistir Netflix. Eu não quero mais sair de casa. Não sei nem o nome do meu vizinho. E ainda acho ruim quando ele está lá na frente, esperar um pouco aqui atrás da árvore até ele entrar. Aí eu tenho que falar oi para ele. Dificuldade. E quanto mais ricos somos, mais isso se assenta. Você chegar numa favela, você vai encontrar pessoas ali no meio da rua, filho de um brincando com o filho da outra, correndo de um lado para o outro, fazendo churrasco na rua, mas você não vai encontrar isso em Alphaville. Você não vai encontrar o pessoal socializando ali na frente. Chega aqui, vamos na minha piscina hoje. Por quê? É o medo de perder. Medo de perder. Isso acontece só com quem é rico? Não. Tem pessoas que são pobres.
que vivem falando, não tenho nada, Deus me deu nada, eu sou miserável, dá uma enchente, perdi tudo, não tenho nada. Então você tinha. Eu não tenho nada, eu sou infeliz. Dá um AVC, metade do corpo paralisa. Ah, que saudade da metade do meu corpo. Neste exato momento, você está reconhecendo os seus valores? Você está satisfeito que as tuas pernas funcionam? Se tuas pernas não funcionam, está satisfeito que sua coluna fica em pé? Porque nesse momento tem alguém na cama com a coluna no sentido de autopiedade, mas para te colocar num movimento de satisfação, perceber que o teu espírito precisa. O que o espírito precisa para viver? O que você vai precisar lá no mundo espiritual? Pare e pensa. O espírito não morre, então você não precisa de airbag. O espírito não vai ficar doente de vírus Zika, então você não precisa de repelente. O que o espírito precisa? Emoções positivas, pensamentos salutares e conhecimento. O espírito se alimenta disso. Seu corpo precisa do suficiente para que você consiga sobreviver. Em um mundo ideal, já que nós temos tanta coisa desenvolvida em laboratório, eles fariam, lembra aquela ração humana, quando lançaram a ração humana? Algo assim. Nós temos condições, por exemplo, de criar sinteticamente todos os nutrientes do corpo que o corpo físico precisa, e você toma isso em pílula. Mas onde está o prazer de comer, não é? Ninguém seria obeso, a não ser pessoas que têm problema de tireoide. Mas nós não conseguimos. Porque eu quero sentir o gosto do açaí. Eu quero sentir o chantilly. Eu quero o catupiry na pizza. Eu quero, porque isso é uma sensação de prazer, isso nos socializa. E aí, já que eu vou socializar com uma pizza, por que não pedir uma cerveja? Então eu sempre coloco isso. Por que quando nós estamos com a sensação de felicidade, oriunda do que o nosso corpo proporcionou, fui promovido no meu emprego? Só pude alcançar esse emprego porque minhas pernas me levaram até a entrevista, porque a minha boca fez eu falar as coisas certas e porque eu fui aprovado pelo meu carisma. Meu corpo físico me permitiu estar naquele emprego. Sou promovido. O que eu faço para celebrar? Bato no meu fígado colocando cerveja nele. Pulo no meu fígado. Estou ansioso, estou nervoso, estou tenso. O que eu faço com o meu corpo físico que está tentando me ajudar? Dá uma acalmada, você está muito rápido. Enche o meu pulmão de fumaça e meu cérebro de nicotina. Faço isso o tempo todo. Eu me puno. Eu esqueço que este corpo físico aqui é responsabilidade minha. Eu fico imaginando, é uma casa alugada e o dono já morreu. Depois que eu sair daqui, ninguém vai saber. E aí eu te trago uma notícia. Tem uma lei no universo chamada causa e efeito. Causa e efeito. Teu corpo físico, ele é uma casa alugada assim, porque não te pertence. Só que cada dano que acontece nele, por falta de manutenção, por negligência, ou porque você quis pichar as paredes, quando você se mudar para uma nova casa, adivinha o que vai ter lá? Exatamente as mesmas coisas. Exatamente. Então não fique pensando que se você desencarnar porque o teu coração parou por excesso de gordura da picanha, o próximo coração vai estar limpinho. Não vai. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então é como se ao mesmo tempo a nossa punição fosse: mas eu quero uma casa bonita. Mas você tem uma casa bonita. Não tem, senhor, minha casa está caindo aos pedaços. Mas você tem habilidade para reformá-la. Não tem, senhor, eu não tenho vontade. Mas você tem dinheiro para pedir ajuda. Como é pedir essa ajuda? Nutricionista, psicólogo, médico, fisioterapeuta. É sempre esse movimento de evitar. Eu vou terceirizando coisas que às vezes não precisam. Cerveja, cigarro, Coca-Cola. Isso eu gasto uma fortuna e não percebo. Mas as coisas que precisam, eu fico lá, não, absurdo, não vou pagar isso não. Eu só vou ao médico quando a coisa assim já estiver degringolando. Aí chega o médico todo travado, com uma dor que começou 6 meses atrás, era só uma pontada, chega lá assim e fala: me atende agora, que absurdo, estou pagando. Você não se atendeu agora, por que você quer que o outro te atenda? Por que cobrar do outro aquilo que não fazemos? Outro exemplo para perceber os valores que nós temos aqui dentro. Para pensar. Estava com uma amiga minha, passamos em frente a uma
manicure. Estava lá. Pé e mão, R$30. Aí ela falou, R$30 pé e mão? Ainda bem que eu faço em casa. E aí eu falei, então por que você não trabalha com isso? Se é tanto dinheiro, R$30 por um pé e uma mão. Porque aí passa a ser pouco dinheiro, percebe? Eu pagar o outro R$30 por isso é um absurdo. Mas eu receber R$30 por isso também é. Então onde está o real valor? Que valor que eu dou para o cara que cata o lixo na frente da minha casa? Quantas pessoas não se pegam à noite quando o caminhão para amassar o lixo e faz aquele barulhão? Ah, eu não aguento esse barulhão. Quantas pessoas ficam xingando o caminhoneiro e está lá correndo contra o tempo para levar as coisas para ela comprar depois? São as nossas noções de valor. Nós nos perdemos nisso. E se fazemos isso para fora, é porque temos isso internalizado. Quantas não são as pessoas que têm dificuldade de saber quanto cobrar? Estão aí endividadas porque têm vergonha de cobrar do outro. Ah, foi só um trabalhinho, deixa para lá, não consegue. Esses são os seus valores. O conhecimento que você tem, ele foi alcançado com muita caminhada. Seja se você fez uma faculdade ou não. Se você, por exemplo, faz tricô. Lembra a primeira vez que você pegou aquela agulha? Lembra a primeira vez que você fez alguma coisa? Primeira vez que você foi abrir um computador para virar técnico informático, você olhou e falou, o quê? Isso tudo? Aí você foi aprendendo, tomou bronca dos outros, está errado, você não sabe fazer isso. Então quando alguém chega para você e fala, faz isso para mim, ela não está pedindo 5 minutos do seu tempo, ela está pedindo o seu conhecimento, e isso tem um preço. E se você não coloca um preço nisso, você se empobrece. Por consequência, fica sem dinheiro, mas a pobreza começa aqui dentro. Aí o encanamento quebra, você chama o cara, ele olha e fala, R$300 para arrumar esse cano. O quê? R$300 para arrumar um cano? É só trocar o cotovelo? Então você só fazer isso, vai lá. Compra o cotovelo e troca. Ele não está pagando pelo trocar o cotovelo, ele está pagando pelo saber o que fazer. Isso serve também para o espírito. Você pensa às vezes que não tem valores para trazer para uma casa espírita. O que eu vou fazer lá para o trabalho voluntário? O que eu vou fazer lá? Talvez você tenha conhecimento em plantas, talvez você tenha conhecimento em arrumação, talvez você tenha uma habilidade de limpar. Para pensar. Tudo que você faz, você tem a sensação que é fácil para os outros. Quando eu tinha 17 anos, eu morava no interior. E tinha um quintal muito grande em casa. E esse quintal ficava com a grama alta. E minha mãe pagava aqueles senhores de 75 anos de idade, magrinhos, que vêm com um chapéu, para capinar o lote. E o cara chegava lá às 7 horas da manhã e meio-dia ele já tinha ido embora. E ganhava lá seus R$80. R$80 quando você tem 17 anos é uma fortuna. Então o que eu falei para minha mãe? Não paga ele não, eu capino isso aqui para a senhora. Comecei às 7 da manhã, meio-dia, cabia eu no chão. Estraguei a enxada porque eu não tinha técnica e falei, não, como é que esse cara faz isso? 70 e poucos anos ele está fazendo isso e eu não consigo, porque eu não tenho experiência. E às vezes eu acho que o outro isso vai ser fácil. Que eu não tenho que ele não está no mundo assim, eu não sei o que fazer. Então, se talvez você não saiba, você chega aqui e fala, isso aqui está arrumado de forma errada, ou isso aqui tinha que funcionar de tal forma. Divida esse conhecimento. Isso já é caridade, isso já é serviço voluntário. Uma coisa valiosíssima hoje em dia, a habilidade de suportar o filho dos outros. Porque para suportar o próprio, as pessoas já não estão encontrando no tempo, né? Leva para o psicólogo e fala, está quebrado, conserta. Ó, conserta, são R$250. O quê? Eu conserto em casa, aí estraga mais. Ó, agora estragou de vez. Não, agora então são 350. Não, então deixa, fica assim, ó. Vou dar aqui na língua que para. Resolve o problema. Então traga. Se você tem a habilidade de ficar com crianças, se você gosta de crianças, toda casa espírita às vezes tem um trabalho com crianças que é difícil alguém que faça. Ah, mas eu não tenho psicopedagogia, eu não sou pedagogo, não importa, porque eu já vi pedagogo brincar com criança, já vi médico não saber o que fazer. Então por que uma faculdade, que é um local que você vai para ficar sentado ouvindo teorias que a maioria você não utiliza, é o que define se você é bom em algo ou não? Conversar com o ser humano, olhar no olho, isso você pode fazer. Eu falo isso como psicólogo.
vezes a pessoa vai lá na terapia, vai aplicar técnicas imensas com a pessoa, relaxamento, vai aplicar teste, não sei o quê. A maioria dos atendimentos, a única coisa que eu tenho que fazer é ouvir. Porque eu sou bom em ouvir. Ser bom em ouvir significa eu não preciso toda hora ficar dando ouvido a essa voz que fala aqui na minha cabeça. Sabe essa voz que fala aí na sua cabeça? Que nesse momento está falando assim, da próxima vez eu vou sentar lá do outro lado, porque aqui bate sol. Este ventilador faz muito barulho, aquele outro é mais silencioso. Ah, é isso aqui, essa voz na sua cabeça. Está te impedindo de estar aqui. Quando você se desliga disso, senta, bom, vamos lá, eu vou ter que ajudar essa pessoa. Ela entra na sessão e fica 50 minutos falando. Teoricamente, o psicólogo não fez nada. Quando acaba, ela fala, nossa, muito obrigado. Maravilhoso. Como é bom falar com você. Mas eu falo a você, quem é para isso? Esse trabalho é muito fácil. Vai aguentar 5 anos de faculdade. Vai aguentar abrir um consultório sem ninguém saber quem é você. Quem é você? Você é muito novo. O que um moleque de 23 anos vai me ajudar? O que um moleque de 30 anos vai me ajudar? O que uma mulher vai poder fazer por mim? É assim que as pessoas vão falando. Então, quando você consegue alguém que se aproxime, você percebe o tamanho da sua força. O mundo não está precisando de super-heróis, está precisando de humanos, seres humanos, que humanize e fala, pode falar, fala, porque não tem coisa mais chata do que você começar a falar com alguém assim, olha, hoje eu briguei com a minha namorada, aí ela fala, eu também, ontem eu briguei com meu marido, e começa a falar dela. Não seja essa pessoa. E se você é essa pessoa, controle-se, porque isso vai te deixar sozinha. As pessoas não vão te procurar mais. E nesse momento, que às vezes é pesaroso, ou então você está falando com uma pessoa, eu já fiz o atendimento de um psiquiatra, já vi atendimento de médico, já vi atendimento de pedagogo, de quem quer que seja, a pessoa está falando, a pessoa está lá no celular. Que isso? Como é que você resolve essa situação? Você está sendo essa pessoa? Você está movimentando isso no mundo, porque o mundo precisa que isso acabe. Eu contei isso aqui uma vez, conto de novo, porque algumas pessoas não estavam. Eu tive um patrão em Mariporã, e toda vez que eu ia falar com ele, ele ficava atendendo o telefone. Eu chegava lá para conversar, posso marcar uma hora com o senhor? Pode, vai amanhã às 9 horas na minha sala. Eu nem dormia, né? Às 9 horas na sala do cara, eu ficava ensaiando o que eu ia falar pro cara, sentava na frente dele. Então, peraí. Tá. Pode falar. Não, peraí. Saí da sala, fui na outra sala, liguei para ele. É verdade. Falei, agora você vai me ouvir? Porque precisa estar no telefone para ser ouvido aqui. Isso acontece muito. Muito. Você vai até uma pizzaria, por exemplo, porque você quer prestigiar a pessoa. Olha, eu quero pedir uma pera um pouquinho, o telefone está tocando. Não seja essa pessoa. Isso é desumano. Isso robotiza. Isso é materialismo. Então eu vou perder essa ligação que está tentando me chamar, mas vou fidelizar o cliente. Isso acontece também no campo espiritual. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para crescer. Chega um momento que você fala, não aguento mais assistir palestra, sempre a mesma coisa, sempre os mesmos temas, e depois de um tempo já vira especialista, tipo X Factor, The Voice, só está julgando palestrante. Aquilo lá era mais bonito, o tom de voz daquele outro, lembra aquele dia lá? E fica desse jeito. O que isso está tentando te dizer? Está na hora de vir aqui. Vem cá ver o tanto que é fácil. Vem ver o que é dar uma palestra. Vem compreender o que é isso. Mas eu não consigo. Claro que não, porque é muito mais fácil ficar aí julgando. E depois de um tempo você começa a dar palestra e você vira um palestrante julgador. Ah, esse público aqui não está bom não. Olha aquela pessoa dormindo lá no mundo. É isso. Aí chegou o momento de parar também. Vai fazer uma outra coisa. O meu convite aqui é uma reflexão de satisfação. Se você começa a questionar o movimento, se você começa a questionar as pessoas, então é o momento de questionar si. O que está te incomodando? É o dirigente da casa que você frequenta? Torne-se dirigente. Ah, mas para ser dirigente eu tenho que fazer um monte de estudo. Comece pela pergunta 1 do livro dos Espíritos. Como todos eles começaram. Comece de algum lugar. Quer perder 25 quilos? Comece andando 15 minutos. Comece. Quer ser espiritualizado?
comece buscando os desejos do Espírito. E quando a tua carne falar, quero sexo, quero comida, quero raiva, quero poder, você fala, não. Mas como é mimado, birrento, você não dá o que ele quer, ele começa a te dar dor de cabeça, começa a roncar, ele vai assim, te punindo. Me dá o que eu quero, senão eu não te deixo em paz. Igual uma criança. Fala, que constrangedor. Aí você senta no lugar, teu estômago está roncando, as pessoas até olham para você assim. É igual aquela criança chorando no mercado. Lide com isso. Você está se espiritualizando. Este é um processo de reforma. E todo processo de reforma gera entulho, barulho e incomoda os vizinhos. Teu marido vai se incomodar. Como assim você está pedindo para eu lavar a louça também? Como assim você não está aceitando tudo o que eu falo? Seu filho vai começar a se incomodar. Mãe, cadê minhas coisas? Procura. Nossa, minha mãe não me ama mais. Porque a mãe sabe tudo, né? A mãe tem uma onisciência que é da mãe. E além da onisciência, ela tem uma magia de materializar coisas. Você procura coisa, ela fala, está na gaveta. Você abre a gaveta, não está. Ela vem, ela abre a gaveta, está. O que é isso? Como é que ela faz isso aí? Porque ela está prestando atenção. O filho, o marido, ou às vezes a esposa, né? Porque também não é só um movimento macho-fêmea, é um movimento espírito. Ele é distraído às vezes. Então, se você se percebe uma pessoa distraída, é porque alguém está fazendo o trabalho por você. Alguém está fazendo o trabalho por você. E se alguém está fazendo o trabalho por você, esta pessoa está crescendo, você está ficando. Tem casais que funcionam assim. Eu nem sei quanto a gente ganha, eu não sei quanto é de conta, meu marido que paga. Ou a esposa. Você precisa aprender a economia doméstica. O teu espírito precisa desse conhecimento. Ele vai te capacitar a outras coisas. Ele vai te capacitar, por exemplo, a ser dirigente. Que é fácil chegar aqui e falar, que legal centro espírita, mas a cabeça do dirigente está assim. Quanto custa esses ventiladores ligados? Quanto custou cada uma dessas cadeiras? Se uma cadeira dessa quebra, ele tem que saber onde buscar, ele tem que buscar. E se eu não consigo fazer isso dentro da minha própria casa, eu vou montar uma casa espírita falando assim, a espiritualidade vai governar. Não vai. A espiritualidade vai governar o espiritual. E a matéria vai governar a matéria. Nós somos os únicos matéria e espírito. Compreende isso? Nós temos essa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade maior. O preço que nós pagamos por isso é a dificuldade de locomoção. Qualquer coisa dói, qualquer coisa adoece. É insuportável pensar que um mosquito pode te matar. Um mosquito. Você sobreviveu a um pai agressivo, a um patrão que te humilhava, sobreviveu a um fora que tomou na adolescência, e um mosquito te desencarna. Por que isso acontece? Para mostrar a fragilidade do corpo físico. Para que então cultuar isso como se fosse um ídolo? Para que então ficar todo sofrendo por causa de uma ruga? Ficar sofrendo por causa de 1 quilo a mais? Permita-se compreender quem sou eu, onde estou, por quê? O que fazer disso que me foi dado? E por onde começar? Sempre por aqui. Sempre por aqui. Carl Gustav Jung, psicólogo suíço, médico, nos traz a noção de sombra e projeção de sombra. Tudo aquilo que me incomoda no outro está mal resolvido em mim. E o que me atrai no outro, me falta. Me falta. Se me falta, eu tenho que buscar meios de conseguir. Qual que é o caminho mais fácil? Comprar o outro. Entende? Então eu sou uma pessoa que gosta de dinheiro, vamos supor. Gosto muito de dinheiro, mas eu não tenho. Me falta dinheiro. E aí entra uma mulher no salão rica, bem vestida, eu penso, olha que vida bonita que ela tem, mora num lugar bom, tem um carro bom. Aí eu acho que eu estou apaixonado por ela. Eu começo a me aproximar. E de repente eu me vejo casado com ela. E aí eu percebo que aquele carro bom, nós só ficamos discutindo. Eu percebo que naquela casa boa, eu fico num quarto e ela fica no outro. Isso é tentar comprar o que é do outro. O que nós pedimos para o outro é, me ensina a chegar onde você está. Porque a sensação de, pela aproximação, me tornar o outro, é uma ilusão dolorosa. Dolorosa. Quantos espíritos passam a vida inteira no casamento
O cara ele tem a ilusão assim: eu sobrevivi, tinha as compras no mercado, nós cozinhávamos. Quem cozinhava era a esposa. Passou a vida inteira sem cozinhar esse indivíduo, sem limpar uma casa, sem fazer coisas nesse sentido. Quando ele desencarna, ele não tem esta sabedoria. Não tem. E essa sabedoria é necessária para quê? Para caridades maiores. Você já deve ter ouvido a história de alguma senhora que tem lá 7 filhos. É neto dela, é o bisneto dela, é o sobrinho dela. As pessoas não vão querendo filho, vai deixando para ela. E ela cuida dos 7 filhos. Sabe aquela senhora que lava roupa no tanque, que cozinha no panelão e vai crescendo todo mundo? O que essa mulher precisa ter para ser isso aí? No mínimo, saber fritar alguma coisa. E qual que é a importância para a espiritualidade de um ser que assume este trabalho? Você já parou para pensar como Deus te enxerga se você é essa pessoa? Já parou para pensar? Se você se dispõe a cuidar dos 7 filhos dos outros na pobreza, o tamanho da riqueza que você tem no espírito. Diferente talvez daquele que falou: eu vou ter um filho planejado que vai nascer do signo de Touro, em tal lugar e vai estudar em tal coisa. E aí quando a criança nasce, eu trabalhei no hospital, eu via, às vezes na maternidade estava lá, né? A criança nasce, as pessoas já colocam o nome dela com um sapatinho, né? Tá lá, Pedro, João Pedro. E aí em volta tinha um estetoscópio, tinha uma bolinha de futebol. Eu já decidi até o que ele vai ser quando crescer. O que é isso? Aí eu vou dando um monte de coisa para a criança. Faz inglês, faz espanhol, faz natação, faz judô, faz karatê, faz tudo. Mas não sabe abraçar. Não sabe perdoar. Não me respeita. Não me respeita. Assiste um Brasil Urgente um dia, um Cidade Alerta. Você vai se surpreender com o número de filhos que mata a mãe por causa de herança. E herança que eu estou falando são 10 mil reais, tá? Matar a mãe. Ricos que se perdem no tráfico de droga, tem tudo. Lembro da história do rapaz também de Alphaville, quando fez 18 anos, ganhou um Audi A3 do pai. Você só precisa fazer 18 anos, você ganha um Audi A3 zero. Só que ele ficava intimidado porque o carro dos colegas dele era melhor. Foi para ficar êxtase. Compreende o que eu quero dizer? Tem valores. Os valores são materiais. Então aquela senhora que cria os 7 filhos ali e brinca na rua, porque isso é missão, não é sorte, não foi consequência. E a parte mais dolorosa de fazer uma missão é o anonimato. Dói. Dói porque a pessoa fala: eu quero trabalhar para Deus, mas ela quer ser de palma, fazendo palestra na Irlanda, fazendo palestra na Europa. Ela não quer ser a dona Sônia lavando roupa no canto. E é grande fazer isso. É grande. Cuidar deste teu corpo físico, cuidar da tua mente e ressignificar os seus valores é uma forma de adorar. Adorar no sentido de eu adoro Deus. Cultuar o materialismo é uma forma de rejeitar. Rejeitar Deus. Deus materialista é um senhor barbudo que me dá bronca se eu faço coisas erradas. De quem eu estou falando? De mim. Eu sou esse cara. Deus não pode ser isso. Deus tem que ser amor pleno. Mas como é que eu compreendo o amor pleno se eu rejeito a mim mesmo quando engordo um pouco? Olha que coisa horrorosa. Vai explodir se continuar correndo assim. Mas como eu queria ter mais isso? Como eu queria ter mais aquilo? Pergunte para um cirurgião plástico. Pergunte para ele: quantas cirurgias realmente necessárias você fez ali? E você vê a porcentagem de pessoas que estão lá tentando ajustar 1 centímetro para falar: pronto, agora eu sou bonita. Você é bonito, você é bonita o tempo todo. Porque dentro de você tem um processo energético chamado Deus. Não há nada mais bonito que Deus. Sendo Ele presente, Ele está em cada célula do teu corpo. Neste momento, quando você fuma um cigarro, você está dando cigarro para Deus. Quando você toma uma pinga, está jogando pinga com Deus. Te dá tudo isso aqui para se construir. Tudo isso aqui, vai lá, se constrói, se movimenta, faz uma diferença, se cura o tempo todo dentro de nós. Eu fico bonito.
acabando com as minhas juntas porque fico o dia inteiro deitado, acabando com as minhas costas porque fico todo torto, acabando com a minha vida social porque eu não saio do celular, julgando as pessoas. Você é feio, você é gay, você é isso, você é aquilo. Jogando flechas e flechas e flechas e flechas. E voltam para mim. Aí minhas costas começam a doer de flechado, eu falo, são os inimigos, são os invejosos, são os obsessores. Não, são as flechas que você lançou em um planeta orbital que deram uma volta no mundo e retornaram para você. Porque você é materialista. O materialista ataca com matéria. O espiritualista ataca com o espírito. Como eu não preciso atacar uma pessoa porque sou espiritualizado, eu te ataco com amor. Já viu uma pessoa que recebe amor quando está esperando fúria? Quando ela se sente atacada? Fala para uma pessoa que está gritando com você. Você tem razão, me desculpe, isso não vai acontecer de novo. Ela vai falar, está cínica ainda? Não vai falar nada? Vai ficar com essa cara aí? Não, eu te amo mesmo assim. Ah, então agora quer ser superior. Você se sente atacado pelo amor. Pelo amor. Se você grita de volta, ela se sente aceita. Adora uma briga. Então, e aqui dentro? Será que também não está havendo um ataque? Quando a sua mente fala que você não é bom, que você não é boa, que você não dá conta, que para você não serve. Será que não cabe a você falar também para a sua mente? Eu entendo que você está insatisfeita, eu entendo que você está ansioso, mas Deus te ama mesmo assim. Sendo eu portador da mensagem divina, porque sou a mensagem divina por mim só, eu te perdoo. Eu te perdoo dessa vontade de ficar sentado, e mesmo você não querendo, eu vou te levar para dar uma volta no quarteirão. E aí você se leva para dar uma volta no quarteirão. Eu te perdoo dessa sua necessidade de comer coisas gordurosas, e mesmo você reclamando, eu vou te convidar para comer uma salada. E aí você se leva para comer uma salada. Vai reclamar. Vai reclamar. Você acaba de comer a salada e está com fome. Não enche. Claro que não enche. Olha o tamanho do que você considera satisfação. Quando você reduz o que é satisfação, o amor do outro já te enche. O amor do outro já te enche. O que tanto Jesus fazia nos seus movimentos quando queria ajudar as pessoas? Ele fazia ceias fartas. Como Jesus multiplicava o pão? Como Jesus multiplicava o peixe? Ele sabia dividir porque ele conhecia a necessidade exata de cada um. Nós estávamos acostumados a cada um comer um peixe sozinho. Jesus vem, divide em 10 partes e fala, olha, isso aqui para você vai ser suficiente. Ele multiplica o peixe. Eu falo, olha, não é que ele tinha razão, é que esse peixe está abençoado, Jesus não colocou nada. Seu corpo precisa de muito menos do que você imagina. Sua vida social precisa de muito menos do que você imagina. E a sua necessidade sexual também. Apenas confie nisso. Lembra que tem um espírito aí dentro, que ele precisa crescer. Pega um evangelho, abre uma página por dia. Eu falo isso sempre. Uma página por dia. Ao final de um ano você terá lido 365. É quase o livro todo. Em 5 anos, lendo uma página por dia, você leu as 5 obras de Kardec. E eu sei que tem gente que já está aqui há 5 anos falando, não, eu vou pegar, hein? Fica assim, igual que vai, mas não vai. Não, eu vou fazer o livro dos Espíritos. Aí vem 5 encontros e desiste. Não, ano que vem eu começo de novo. E nunca faz. Então troca este nunca faz, essa necessidade de pensar assim, eu vou ter que ler este livro dos Espíritos, quando você olha ele é dessa grossura. Mas ler o livro dos Espíritos ou qualquer outro livro kardecista não é do começo ao fim. Cada página já te transforma. Tira essa noção de que eu preciso chegar ao fim das coisas para ter saciedade, porque não é assim. Nós fomos ensinados. Você vai comprar um saquinho de chips, está lá. Você escolhe pelo tamanho. Se você abre, é como se você tivesse a obrigação de comer aquilo. Parou para pensar? Eu vou comprar um pacote de bolacha, eu tenho que comer tudo. Aí se você guarda na metade, alguém fala, nossa, você consegue comer só metade? Você come só 2 bis e para. Porque definiram para nós a porção que nós temos que sentir saciedade. E alguns acreditam que a porção de saciedade é, vocês têm que ler os 5 livros de Kardec. Aí o cara pensa, 5 livros de uma vez, não dou conta, não começa. Então o meu convite é ler um livro de Kardec, ou qualquer outro, uma página. Se você não puder fazer isso para o seu espírito, então não peça que o universo faça algo com você.
Ele já está fazendo. Te trouxe aqui, te fez encontrar essas pessoas que te trouxeram, te fez ouvir essas mensagens, só cabe a você dar este passo. Ele é muito pequeno. E eu só estou falando para você ler uma página por dia do Livro dos Espíritos, porque eu sei que você não vai conseguir, você vai querer ler mais. Uma pergunta puxa a outra. Você olha e fala 1000 e poucas perguntas, nossa. E quantas perguntas a tua mente faz por dia na sua cabeça? Mais de 1000. Será que eu vou dar conta? Onde será que está meu filho? Será que ele me ama? Será que isso está bom? Por que essa pessoa está me olhando? Quando isso vai chegar? Cara, todo dia você é amigo dos espíritos. Então por que não transformar isso em algo que seja positivo para o teu espírito e para a tua mente? Que faça alcançar Deus. Que dentro. Fica buscando Deus lá fora, não. Amanhã eu faço isso. Ele está aqui dentro, aprisionado nas defesas que você construiu, e ele só não as rompe porque respeita o livre-arbítrio. Deus está encarcerado no teu espírito e não pode sair em razão dos teus medos. Por isso a fé é o oposto do medo. Quando eu tenho fé, eu me desfaço disso aqui. Deixa, eu aceito, eu vou fazer. Está precisando de cuidar de criança? Eu faço. Está precisando ajudar na arrumação? Eu varro. Está precisando fazer palestra? Me treina. Aprende isso aqui, porque você alcança Deus. Mas não fica pensando em se tornar igual o Franco Chico Xavier. Mira na dona Sônia lá, lavando a roupa no tanque. Porque isso é uma virtude ainda maior. O anonimato é a certeza de que a vaidade não te consumiu e de que você está plenamente sendo instrumento para que Deus possa operar as pessoas e trazer amor de verdade. Esta é a verdadeira grandeza, o anonimato. E ele começa pela aceitação de que eu sou parte do todo, que eu não sou uma propriedade privada, mas que eu pertenço ao universo e tenho que fazer a minha parte para que, pelo menos por mim, ele possa transitar livremente. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço, pela educação, pela confiança. Seguro de que retornarei e seguro de que vocês irão para suas casas refletindo nisso tudo, olhando o mundo com outros olhos, de uma forma a se colocar: eu já estou satisfeito, eu tenho exatamente o que eu preciso. Se me falta algo, é porque não estou sabendo usar essas ferramentas. As ferramentas são exatamente essas. Que Deus esteja o tempo todo nos lembrando dele. Que assim seja.